escapular, a gente vê os do dorso, a gente vê os músculos do quadril, do glúteo e por aí vai. Então a gente precisa sempre pensar nos grandes grupos musculares. Normalmente, a ginástica preparatória ou de aquecimento, ela tem o objetivo de aumentar a circulação sanguínea e a frequência respiratória com o intuito de melhorar a oxigenação muscular e tecidual, certo? Ou seja, eu preciso aumentar o meu fluxo sanguíneo. Para que esse fluxo sanguíneo aumente a quantidade de hematose realizada pelos pulmões, né, pelos alvéolos, e aí vai melhorar a oxigenação muscular. Ou seja, quanto mais eu aumentar essa circulação nessa ginástica, mais eu vou perceber que o corpo ele vai aguentar a descarga laboral que ele vai ter posteriormente. Eu preciso aumentar, ela visa o aumento da viscosidade intramuscular e da elasticidade muscular, procurando evitar distensões. Ou seja, quando eu alongo bem organizadinho, bem ok o corpo antes de começar a minha jornada de trabalho, eu aumento essa viscosidade, né, dentro do músculo e a elasticidade muscular. Quando a gente aumenta a elasticidade muscular, normalmente a gente aumenta a amplitude de movimento de uma pessoa. Se você aumenta a amplitude de movimento, a gente normalmente consegue fazer atividades com muito mais maestria. Um grande exemplo disso são as aulas de mobilidade que está se tendo nas academias, né? Então, assim, essas aulas de mobilidade hoje, elas não servem para, tipo, não é para uma pessoa fazer só aula de mobilidade segunda a sexta. Vai ter gente que vai adorar fazer isso. Mas hoje já começa se percebendo que as pessoas que fazem aula de mobilidade é para melhorar as funções, né? Então eu faço uma aula de mobilidade porque eu quero fazer meu treino de hipertrofia, meu treino de musculação bem okzinho e conseguir realizar mais movimento. Como terceiro objetivo, ela promove um melhor estado de preparação psicológica dos trabalhadores para que exerçam suas funções com níveis mais elevados de atenção e concentração. Quando a região circulatória, quando a região respiratória, ela está com, digamos assim, um alto nível de circulação, a gente consegue ter muito mais atenção e concentração em relação aos postos de trabalho. Por quê? O corpo ele está trabalhando e a questão psicológica ela vai estar frente àquele despertar. Então, essa preparatória ela vai servir muito para despertar o corpo e aquecer o corpo para que ele receba a carga horária, funcionar a carga horária laboral, tá? Tranquilo até aí? Tranquilo? Alguém? Professor, tranquilo. Tranquilo, né? É, Tá, vamos olha, lá. Oi. essas atividades laborais, o senhor indicaria questão de horários, porque elas poderiam ser antes de as pessoas iniciarem sua jornada de trabalho, ou tem que ser só durante essa jornada de trabalho na empresa? Ó, vê só, funciona da seguinte forma. Se tu trabalha e pega de 8 horas da manhã, certo? No teu trabalho, normalmente a ginástica laboral, se a empresa ela escolher fazer a ginástica preparatória no início da jornada de trabalho, ou seja, tu vai preparar os funcionários para a jornada de trabalho, a ginástica laboral ela iria durar de 8 às 8h20, certo? Ou seja, antes de começar as atividades laborais, porém dentro do tempo de trabalho, da jornada de trabalho, entende? Se eu quiser fazer o próximo tipo, que é a compensatória, aí 8 horas. 8 horas, normalmente a gente vai ter o horário de almoço lá meio-dia, vai voltar para o trabalho, sei lá, 2 horas da tarde, né? E aí, normalmente, essa compensatória, ela vai ser ou no final da manhã, ou no começo da tarde, que é para a gente compensar já os esforços que estão sendo executados durante o trabalho. Deu para entender? Deu sim, professor, deu sim. Obrigado. Pronto. O próximo tipo de ginástica laboral é essa compensatória. E aí eu já falei lá, né, no exemplo que aí eu dei para Bruno, que essa é compensatória ou ginástica de pausa, ou seja, ela é em algum momento do dia, no meio da jornada de trabalho, e ela serve para compensar as estruturas que estão sendo bem trabalhadas nesse trabalho. Então é aquela realizada durante a jornada de trabalho, e nesse momento interrompe-se a monotonia operacional. Aí o que é que quer dizer isso, né?
vai interromper a atividade repetitiva que os profissionais eles estão exercendo, né? Aquela atividade repetitiva, ela vira uma atividade monótona e ela faz com que o corpo ele se adapte àquilo ali, que realizam pausas para executar exercícios específicos de compensação aos esforços repetitivos e estruturas sobrecarregadas e às posturas solicitadas no trabalho, de acordo com cada função. Então, a gente começa entendendo que, nessa ginástica compensatória, a gente percebe que eu vou parar em um momento do dia e eu vou precisar pensar bem. A gente tem o primeiro exemplo lá, pessoas que estão sentadas, e quais os grupamentos musculares, que tipo de exercício a gente poderia aplicar para essas pessoas que estão sentadas. E aí vamos lá, o desafio da gente agora é tentar entrar numa empresa, e essa empresa, ela quer a ginástica no meio da jornada de trabalho, ou seja, uma ginástica compensatória, e os funcionários eles trabalham em pé, manuseando máquinas. Qual grupamento muscular e qual linha a gente teria que seguir, assim, para realmente promover qualidade de vida para esses funcionários? O que é que vocês pensam, assim, que fariam com esses funcionários? Gente, deixa eu recapitular. A gente está lá na jornada de trabalho, certo? Vai fazer uma ginástica compensatória para uma população que trabalha em pé. O que é que a gente teria de ideia para fazer de exercício com essas pessoas? De antemão, de exercícios que não utilize muito os membros inferiores, né? Que de acordo com a jornada de trabalho já vão estar um pouco fadigados. Exercício mais Isso. acertado, exercício mais respiratório. Uhum. A gente tem que entender que, se os membros inferiores estão sendo muito solicitados durante o dia, eu preciso agora compensar esse movimento, ou seja, seriam muitos alongamentos para a região inferior, né? Então, a gente precisaria alongar a região do quadríceps, do bíceps femoral, tríceps sural, alongar o glúteo, alongar o piriforme, alongar a região do quadril, depois a gente sobe e faz um alongamento da coluna. Então, assim, essa ginástica compensatória, ela é muito mais focada em descansar. Então, se eu aumentar a quantidade de exercício que tire o funcionário da posição bípede, né, em pé, ele vai fazer com que compense esse esforço. Então, normalmente, faça esses exercícios sentados, com ele, exercícios que tragam relaxamento para os membros inferiores. Então, quando eu falo do funcionário sentado, eu preciso movimentar os membros inferiores e ativar essa musculatura. Quando eu estou falando de funcionários em pé, normalmente eu vou pedir para que ele faça exercício em outra posição e tente relaxar essa musculatura que está sendo muito compensada. E aí, dessa ginástica aí compensatória de pausa, a gente tem 3 objetivos também, né? Eu preciso, já que eu estou fazendo no meio da jornada de trabalho, eu preciso realizar uma redistribuição sanguínea, ou seja, melhorando a oxigenação corporal, permitindo a metabolização eficiente do ácido lático, tá? Deixa eu só ver um negocinho rapidinho aqui. Pronto. Então, quando eu falo dessa ginástica laboral, né, focada na compensação, o objetivo principal é fazer essa redistribuição sanguínea, ou seja, se a pessoa trabalha em pé, eu vou precisar que essa musculatura ela vá muito também para os membros superiores. Melhora a oxigenação, permitindo a metabolização eficiente do ácido lático. Ou seja, as dores que as pessoas sentem depois do trabalho, né, por conta da posição laboral, ela também é um acúmulo de ácido lático. A gente consegue acumular ácido lático quando a gente vai primeiro dia de musculação, a gente pratica o exercício e aí a gente sente aquelas dores no outro dia. Isso é acúmulo de ácido lático também. E os outros resíduos que interferem no desempenho do trabalhador, gerando a fadiga e perda de rendimento. Ou seja, a prática da ginástica laboral em si, ela faz com que o funcionário ele tenha uma melhora no seu rendimento.
normalmente os funcionários eles vão ter essa perda de rendimento e essa fadiga durante alguns momentos do dia. E aí esses exercícios eles entram como um estimulante para que o funcionário ele tenha um melhor desenvolvimento.